Clube do Sommelier. Oferecimento. Dulce Falcone. O melhor no bairro dos estados. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. Agora o seu sonho vai virar realidade. Dulce Falcone Residência no bairro dos estados. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte com acabamento de alto padrão, todo em porcelanato. E uma área de lazer completa, que será entregue equipada e decorada. Pague apenas 40% até a entrega com suaves prestações e o restante financie diretamente com o banco. Compre agora e ganhe uma linda cozinha. Dulce Falcone Residência, a construtora é a Dimensional. Vendas Astra Imóveis 3513-7966. O vinho e os alimentos são parceiros há vários milênios. O vinho interage com os alimentos, ressaltando e interagindo e trazendo um novo sabor entre ambos. O vinho interage com as proteínas, os lipídios e o carboidrato. Nós vamos ver hoje uma entrevista com o empresário e chefe de cozinha da alta gastronomia, Onildo Rocha, que é proprietário do Rocha Restaurante Contemporâneo. O programa Clube do Sommelier entrevista o empresário e chefe de cozinha da alta gastronomia da Rocha Restaurante. Tudo bem, Onildo? Tudo bem, tudo tranquilo. O que é que lhe inspirou a ingressar nessa atividade da alta gastronomia? Como todos já sabem, eu tenho buffet, Casa Rocha, e a gente lá já faz um trabalho diferenciado, né, com a gastronomia do que já se trabalhava em festa aqui. E eu ainda queria aprofundar mais. Eu gosto muito de sentir, de ver as pessoas se servirem, se sentirem bem com o serviço e com a gastronomia. E aí, conversando com o meu chefe executivo lá do buffet, Arthur Coelho, disse: Arthur, eu tenho um sonho de colocar um restaurante. Aí ele quase infarta. Ele disse: você não tem noção do que você vai passar. Mas quando a gente faz com amor, né? Quando a gente faz com carinho, isso se torna mais... Realmente é bem trabalhoso, é bem difícil, né? Mas a gente está conseguindo com êxito fazer um trabalho bom, espero, assim, pelo menos o feedback que a gente tem dos clientes, né? Eu estou sempre aqui perguntando e vendo a satisfação e a gente está tendo uma boa aceitação disso. O que se faz com amor realmente prospera, né? Isso. Então, pelo que eu estou vendo, você tem além do interesse, desde antes que você já está no ramo há muito tempo, né? Tem uma casa de recepção enorme, já tem uma equipe já um pouco na linha. E eu estou vendo que você tem uma preocupação bastante com o serviço. Eu estou vendo que você tem alguns planos de metas assim, a curto prazo para o serviço no restaurante. Pois essa minha preocupação vem desde o buffet e aí no restaurante ainda mais. Né? A gente tem um trabalho bem específico com o serviço. Eu quero que o serviço seja ágil, seja, vamos dizer, sofisticado, mas que não seja perturbador, vamos dizer, aquela coisa que você se sinta mal em estar aquela pessoa toda hora do seu lado. Ostensivo, né? Querendo vender, né? Então, Onildo, é uma pergunta muito interessante, já para trazer para a nossa audiência, como é que você, a sua linha de cardápio, e colocando nessa mesma pergunta, a linha do cardápio, como é que você trata a condimentação, o sal, os aromas e sabores do seu prato? Pois a gente optou por ter um cardápio enxuto, né? A gente tem um cardápio bem, eu acho que dos restaurantes aqui de João Pessoa,
Eu fui o primeiro a ousar com isso, né? A população, os clientes, eles gostam de muitas opções. Esse foi um primeiro desafio e a gente conseguiu. A gente tem um cardápio enxuto e a gente trabalha com uma tecnologia nova na gastronomia, que é o sous vide, né? Então a gente tem muito cuidado com os temperos, o sal, as ervas, porque o sous vide ele é uma tecnologia que a gente embala a vácuo, né, e cozinha a baixa temperatura. Então a maioria das nossas carnes, as proteínas, a gente passa por esse processo, né? Então assim, isso causa um sabor acentuado, né, e deixa a carne mais leve, né, sem precisar de tantas químicas como o pessoal usa, tanta coisa pré-fabricada. Então a gente trabalha com a gastronomia mais do termo de caldos e fundos, de peixe, de carne. A gente faz todos os nossos caldos aqui, a gente não usa nada industrializado. Então eu acho que isso é dá um trabalho extraordinário, bem mais, mas assim, deixa um sabor diferenciado. Sai da padronização do sabor que existe hoje no mercado food service, né? Que tudo vem meio pronto, caldo de carne, fundo. Então a gente faz os nossos temperos, a gente faz os nossos fundos e isso dá um diferencial. É como o vinho, né? Sabores, os aromas tem que ser analisado, porque muitas vezes a pessoa está usando aquele produto e está sentindo essa riqueza. Não adianta ter uma bela casa sem o backstage, que é a cozinha sendo bem tratada e com produtos de primeira qualidade, como você consegue tratar esse tipo de um trabalho na atividade da alta gastronomia. Ronildo, como é o seu dia a dia? Essa é uma pergunta que está na minha cabeça o tempo todo, porque eu já trabalhei na área de restaurante, já fui gerente de vários restaurantes em São Paulo, aqui em João Pessoa também, em Recife, e eu era da frente, atrás é outro papo, né? Atrás é um Deus nos acuda, quando chega uma pauleira mesmo, os cabelos ficam em pé. Fica. Ronildo, como é o seu dia a dia entre o empresário Ronildo Rocha e o chefe de cozinha Ronildo Rocha, para nossa audiência saber essa atividade intensa, porque é uma área de serviço, né? É uma área de grande responsabilidade e é uma área que cuida da boca, do nariz, de uma clientela, classe praticamente, aqui é um dos tempos da gastronomia, que para nós é um dos tempos da gastronomia atual, começou agora, foi inaugurado recentemente. Como é que você tem essas duas atividades? Primeiro tem que ter muita tranquilidade, né? O amor que faz é essencial, não pode deixar de existir. E ter muita tranquilidade, porque assim, como você falou, o backstage é a parte do chefe, Ronildo Rocha, mas tem a parte do salão que eu tenho que participar e da parte administrativa da empresa que eu tenho que estar à frente, então isso tem que ser muito bem dividido. Tem que ter uma equipe muito boa, né? Tem que ter uma equipe excelente para poder conseguir isso, e eu tenho, tanto no restaurante quanto no buffet, a gente conseguiu formar uma equipe muito boa, muito competente, que veste a camisa da empresa, e administrar problemas, faltas. O mercado de João Pessoa é difícil para que a gente consiga insumos. Então, muitos dos nossos insumos utilizados aqui, a gente tem que fazer previsão de compra. A gente usa um mix de cogumelo que a gente usa aqui, ele é italiano. Então, a gente tem um importador, tem que fazer uma previsão antecipada para que não falte. Então, nem posso pedir muito e nem posso pedir pouco. Um outro grande problema de logística que a gente tem é com as ervas frescas. Então, assim, tomilho, entre outras ervas, a gente não consegue encontrar no mercado de João Pessoa. E aí a gente tem um fornecedor em Natal, que falta, às vezes, e tem o nosso fornecedor de São Paulo. Então, como eu consigo pedir para o buffet e para o restaurante, isso melhora um pouco, mas um custo muito alto. Então, a gente faz de 15 em 15 dias, vem de São Paulo, do Mercadão, do fornecedor que a gente tem, ele manda por avião essas ervas. Então, assim, são loucuras que o meu chefe executivo, Arthur, faz só você para fazer essa loucura. Mas não é. Isso dá o diferencial. Às vezes o cliente está comendo, não sabe que sabor é aquele que ele está sentindo, e é justamente esse. O diferencial é esse. É investir
em ervas, né? Investir nisso. Mesmo com a dificuldade de logística, mesmo com valor excessivo, a gente tem que enfrentar e colocar. Ô Nildo, agora a última pergunta para a gente encerrar essa excelente entrevista. É recorrente em todos os restaurantes que eu trabalhei, não sei se aqui ocorre, mas tanto no âmbito de São Paulo, no âmbito da gastronomia, dos bons restaurantes, São Paulo, Recife e João Pessoa, que eu trabalhei, tinha umas coisinhas assim que a gente não sei se chora, se sorri. É quando o maître passa uma comanda para a cozinha com todos os pratos que escolheram na mesa, modificando os pratos. O prato você confecciona ele, tem um padrão, uma apresentação visual, na verdade, e o cliente começa a trocar um determinado detalhe por outro e assim sucessivamente. Me diz aí, acontece isso aqui também ou eu estou no passado? Acontece e não vai deixar de acontecer nunca. O pior é quando o cliente muda o prato e ainda não gosta. E ainda chama e diz, olha, isso aqui não tá bom, né? A vontade é dizer, lógico, você tirou completamente o que foi estudado, mas a gente tem que atender. Eu investi no restaurante e num sonho e fui em frente de fazer uma gastronomia diferente para João Pessoa, acreditando e acredito que João Pessoa merece e já consome esse tipo de gastronomia que a gente está fazendo aqui. Então, a gente fez um cardápio enxuto e quando a gente fez o treinamento da equipe, a gente passou 3 meses no buffet com a equipe, treinando, e a gente já sabia que iam ter essas alterações e que a gente tinha que estar preparado para isso. O que precisa é que o salão, o maître, os garçons, na hora de fazer um pedido desse, que a gente tem, uma das nossas mesas aqui do restaurante tem 14 lugares. E geralmente o pessoal da cozinha chama a bendita mesa, que essa mesa de 14 lugares sempre vem trocada. E a gente bateu o recorde sábado passado dos 14 pratos virem modificados. Então isso atrapalha de um certo modo o andamento do salão, mas a gente tem que fazer. E não pode fazer, tem que fazer e fazer com excelência, né? O Nildo ainda tem que sorrir, né? Tem que sorrir e achar bom. Mas é isso, eu acho que o atendimento cai disso tudo. A gente tem que estar preparado para isso tudo. Não é bom, não era o ideal, mas a gente tem que satisfazer o cliente. Nessas aulas de enogastronomia, a gente ficava fascinado com as descobertas, né? Porque começava a descobrir que realmente existe a harmonização correta, porque ao início das aulas todo mundo ficava meio preocupado porque assim, achava muito particular. Dizer, não, eu senti isso no vinho, mas ele pode não sentir. E isso depois de 4 meses mudou completamente. Isso, a gente começou a sentir exatamente o que o vinho pedia para que fosse sentido. Isso que você está falando sobre o álcool, né, os taninos, o amargor no vinho, gostaria que você falasse de novo aqui para a audiência entender o que é a harmonização. Fantástica, a harmonização que nada mais é do que acompanhar um vinho, escoltar um vinho para um determinado prato, né, e comer organizado, na verdade, né, e que a gente tem que ter a percepção dos estilos de vinhos, tanto os brancos, os estilos de vinhos brancos, estilos de vinhos tintos, os vinhos de sobremesa, os vinhos fortificados. E aí você tinha uma professora e conta para nós. E aí ela fez com que a gente sentisse todas essas sensações, separando o que o vinho tinha a nos dar. Então assim, a gente tomou álcool etílico, que é meio docinho, né? Para poder sentir em que parte da boca a gente ia dividir isso quando o vinho estivesse na boca. Então assim, a gente fez ele por partes, a gente tomou o álcool, o tanino, o amargor, o que travava. Então ela fez um mix de substâncias, de coisas para a gente sentir. Então, quando a gente tomou o vinho, a gente passou 1 semana só fazendo isso, só tomando as partes dos vinhos separadas. Quando a gente começou a degustar o vinho, instantaneamente a gente sentia o grau do álcool, o tanino. Então, assim, começou a fascinar todo mundo. E no final do curso, todo mundo agradecia pela rigidez dela, da gente conseguir entender mais um pouco sobre vinho e sobre a harmonização. Se não segurar a turma, ela vai pensar do jeito que ela quer e não vai conseguir ingressar nessa sutileza, nessa organização que existe. E você teve muita sorte de
de pegar uma professora rígida, mas que ressaltou esse estudo, né, que existe há décadas e mais décadas, né, que é a ciência da enologia, né? Então eu vi aqui que você tem os vinhos, a sua carta de vinho é muito bem organizada. E fale para nós um pouco só a carta de vinho. Pois é, a gente está com uma carta de vinhos extensa, né? Temos dos brasileiros, australianos, franceses, né? A gente passa dos brancos, champanhes, espumantes, vinho tinto, e para que tenha opção, tanto não só em valores, né? Mas em uvas, em regiões, de que o cliente, de que o nosso cliente fique tranquilo para fazer a harmonização dele, para tomar o vinho na temperatura correta. A gente tem o Jean, nosso gerente, nosso maître, e que é sommelier, então ele tem como indicar isso. E assim, a gente está aqui à disposição. Ô Nildo Rocha, parabéns por ter um sommelier na casa, ter uma linha de vinhos que são uma linha de vinho da importadora Grand Cru, ou Grand Cru, que é a pronúncia francesa, mas a importadora é de altíssimo nível e tem esses vinhos, a carta de vinhos aqui do Rocha Restaurante é soberba por ter uma carta democratizada, ou seja, vinhos da Austrália, da África do Sul, de todos os países do Velho Mundo e do Novo Mundo. A todos vocês, grato pela audiência, até o próximo programa, da próxima terça-feira, às 22 horas. Você assistiu Clube do Sommelier. Oferecimento Dulce Falcone, o melhor no bairro dos estados. Rio Sol, brinde a vida, brinde com Rio Sol. Agora o seu sonho vai virar realidade. Dulce Falcone Residência no bairro dos estados. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte com acabamento de alto padrão, todo em porcelanato. E uma área de lazer completa, que será entregue equipada e decorada. Pague apenas 40% até a entrega com suaves prestações e o restante financie diretamente com o banco. Compre agora e ganhe uma linda cozinha. Dulce Falcone Residência. A construtora é a Dimensional. Vendas Ama Imóveis 3566-3824.